em Goiás, 17,12, finalmente 32 graus na temperatura. E agora a gente vai conseguir voltar. Nós vamos começar respondendo uma questão levantada. A Índia, ela visivelmente, dos países que têm opção, como assim os países que têm opção? O Irã, a Rússia, a Venezuela, não tem opção. A luta para eles é desdolarização ou morte. Certo? Então esses países se empenham pela própria sobrevivência. A Rússia está batendo duro contra a dolarização e está tendo vitórias espetaculares, né? Ela, quando foi roubada em 300 bilhões de dólares, jogou a credibilidade do sistema financeiro internacional controlado pelos Estados Unidos no lixo. Quando foi expulsa do sistema de pagamento global, também jogou ele no lixo e lutou para criar alternativas, certo? A Rússia tem um papel enorme na desdolarização da economia mundial. O Irã vem lutando contra isso há muito tempo. A Venezuela também, ela teve dinheiro roubado, ouro roubado, ladrões, né, gente? O Ocidente é feito de ladrões. Então, esses países, Coreia do Norte também, Cuba também, tem países que não tem opção. Simplesmente não tem opção. Eles vão ter que lutar com todas as forças pela desdolarização e estão lutando. Agora, a Índia tem opção. Ela não está sancionada, ela não está boicotada. Mas mesmo assim, ativamente, ela vem lutando pela desdolarização da economia mundial. Ela fechou recentemente, coisa de 1 mês e meio atrás, uma série de acordos comerciais com mais de 30 países, incluindo nações europeias, como Luxemburgo, para fazer negócio nas próprias moedas. Ela fez um acordo histórico com os Emirados Árabes Unidos para negociar em dirham, que é a moeda árabe, e rúpia, né? Aí vem a questão: qual que é o interesse da Índia na desdolarização? A Índia, esse negócio, o interesse da desdolarização, vamos repetir. A China tem interesses óbvios. Ela até tem opção, mas ela entende que o dólar favorece os Estados Unidos, que era um concorrente e, por escolha dos próprios americanos, se tornou um inimigo. Como eu disse, Rússia, Irã, para ficar em grandes economias, não tem opção. Venezuela não tem opção. Tem que lutar pela vida. Agora, a Índia, a gente tem que entender, é a segunda potência industrial do mundo. É a terceira economia do planeta. Então a Índia não está no papel de uma economia mais fraca. Não. A Índia não está lutando contra o dólar. Por estranho que pareça. A Índia está lutando pela rúpia. Entendeu? É muito diferente. A Índia luta pela rúpia. Por isso, inclusive, que ela não se esforçou muito e até brecou iniciativas da adoção da moeda única dos BRICS. Certo? A moeda única dos BRICS não convém à Índia agora, porque isso significaria uma renminbização, uma yuanização da economia mundial. Ela não quer a substituição do dólar pelo renminbi. Ela quer uma rúpia poderosa. Ela luta por ela mesma. Esse é um ponto. A gente tem que parar de tratar a Índia como uma Alemanhazinha, uma Argentina da vida. A Índia, coloque isso na cabeça, é a terceira economia do mundo. E ela está perto de ultrapassar os Estados Unidos. Se você considera o crescimento econômico dos Estados Unidos e considera o crescimento econômico indiano, bom, a cada ano nessa toada, os Estados Unidos vão acrescentar o quê? $500 bilhão no PIB. A cada ano nessa toada, a Índia acrescenta 800
bilhões de dólares no PIB. Então, em algum momento, a Índia vai ultrapassar os Estados Unidos. É uma grande economia, certo? Isso tem que ficar muito claro. Se isso não ficar claro, nenhuma análise vai responder essa questão. Então, a Índia, repito, para resumir, ela não está lutando pela desdolarização. A Índia está lutando pela rupianização. Ela não quer um dólar fraco, ela quer uma rúpia forte. Essa que é a questão. A luta dela é pela rúpia. Ela está se lixando se os outros países usam dólar ou não. Isso não faz diferença. Para ela, não. Perfeito? Para ela, não faz. Para ela, o que conta é o poder da rúpia. É nisso que ela trabalha. Perfeito? Então, esse é um ponto. Nesse sentido, como nós já dissemos, o Irã entrou nos BRICS porque era o 6º BRIC, aliado de primeira hora da Rússia, aliado importantíssimo da própria Índia, aliado da China, maior parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio, segundo no continente asiático. Então, o Irã era amigo de todo mundo, cara. O Irã é parceiro de todo mundo. Eu vejo esses jornalecos liberais. Ai, o Irã respeita as mulheres. Vamos conversar aqui um pouco. Nesse canal a gente conversa. Certo? Nesse canal a gente conversa. Vamos conversar aqui um pouco. Os Estados Unidos têm 5 milhões de pessoas no sistema carcerário. Sua maioria negros. As mães desses negros encarcerados não são gente, não? As filhas, as esposas, não são gente que deva ser respeitada? Quantas pessoas estão encarceradas no Irã e quantas estão nos Estados Unidos? Qual mulher tem mais direito? A iraniana ou a americana? Ah, a americana, claro. Ela tem, com certeza. Tipo, licença maternidade? Existe nos Estados Unidos? Eu acho que poder amamentar a própria criança, o próprio bebê, cara, é um direito humano, ou pelo menos deve. Seja como for, não existe nos Estados Unidos. Quem não respeita mulheres? Respeitar a mulher é o direito de usar minissaia e mostrar peito? Isso é respeito pelas mulheres? Amamentar os bebês não é direito, não. Não permitir que a mulher amamente o bebê, tá sussa. Tá sussa. O que não pode é colocar um chador, né? Esconder o cabelo é uma excrescência da ditadura. Não poder amamentar a criança, aí não, aí é um direito humano, né? Usar a foto desse bebê branco para ilustrar o problema, para mostrar que eu aprendi alguma coisa com a Rede Globo e com a imprensa brasileira, que mostra as tragédias de Santa Catarina, mas se cala sobre as que acontecem no Maranhão, né? Despertar empatia, sabe como é que é? Aí é um direito humano, não podemos aumentar quando tá longe, tá vendo? Aqui é um pai carregando um bebê. Então tá tudo sussa, tá tudo normal, tá tudo certo nos Estados Unidos, nada para ver lá. Nada para ver lá. As mães dos latinos, as mães dos pretos, né? As próprias pretas, as próprias latinas, as mulheres pobres, as brancas, destruídas pelo fentanil. Estados Unidos, isso aqui é uma mulher. Que tal os direitos humanos dela? Come out here and look for you? Yeah. I just saw my dad not too long ago. You seen him? Yeah, and then my mom, we tried to do an auction on some of my shopping cart items, and yeah, a couple different family members came in, but yeah. Do you keep in contact with your family? Yeah, for the most part, but not through cell phone, but yeah. So what about you? How, like, what do you find
interesting around here. Where are you from? Around here or? No, I'm from California too. From Southern Cali. Cool. I was just wondering what you were doing out here, wandering around, and if you need to get in contact with your family. Just like going where the wind takes me. You know, I'm getting in contact with them. Hopefully, I have to remake or at least memorize the remember. Those are the 2 words that I shouldn't be. I need to create variations for apparently. Release, but I need to recreate a route home. So, or at least have a larger map, a larger scale. Because bringing like parts of California here, I don't know, it's just not quite the same. But we literally don't have like the same soil and stuff. Are you staying by the calf? Are you staying at calf? Some plots of land do. No, I usually just stay around. Yeah, just stay around here. Yeah. Wherever is a safe zone, I usually lead people to safe zones. Do you need any help getting back home? A ride to California would be awesome, but a safe ride, because I'm pretty like. I don't know. We're trying to get people to feel better, like mentally and physically, before I like accept any type of rides and stuff. But like maybe a flight would be cool. Yeah, if I could make enough money for a flight home, it's about an hour flight. That would be neat. Yeah. I used to take Southwest Airlines. You say your name was Nicole, right? Yeah, Nicole Taylor Gullah. But Nicole Taylor Gullah. But I freaking I don't know why I keep yawning. Tá tudo certo, isso é direito humano, né? Isso é respeitar as mulheres. Estados Unidos é o país que ensina o mundo a respeitar as mulheres. Gente, por favor, minha Nossa Senhora da hipocrisia asquerosa, quem são os Estados Unidos na fila do pão? Quem são os Estados Unidos na fila do pão para falar de direito humano de mulher? Aliás, a comemoração do Dia das Mulheres tem alguma coisa a ver com americanos queimando mulheres vivas numa fábrica? Não tem? As mulheres iraquianas, e foram milhões de mulheres árabes, iraquianas, sírias. Que tal essas imagens de mulheres tendo seus direitos humanos respeitados pelos Estados Unidos, pela Europa, pela ONU, pela Corte Internacional de Haia? Tá aí, ó, os Estados Unidos respeitando mulheres. Muçulmanos, no modo geral, né? Líbias, afegãs, ou os vietnamitas. Os Estados Unidos até poderiam fornecer um curso, né, sobre como respeitar as mulheres. Ou as norte-coreanas, que os americanos mataram foi pelos direitos humanos. Foi isso. Vietnamita, mulher vietnamita, todo sussa, joga bomba. Mulher norte-coreana, joga bomba. Mulher de Hiroshima, joga bomba. Mulher de Nagasaki, joga bomba. Mulher de Trípoli, joga bomba. Mulher de Bagdá, joga bomba. Mulher de Damasco, bomba nela. De Mogadishu, bomba. Aí é direito humano. Aí é respeitado. Então quem são os Estados Unidos da América? Quem é a Inglaterra? Quem é o Reino Unido? Quem é a França? Quem é o Brasil? Uma das nações mais misóginas desse planeta. Para falar de direitos humanos, quem fala de direito de mulher para o Irã. De verdade. Quem é? Me explica aí. O Brasil vai explicar direito das mulheres para o Irã?
Vamos explicar direito as mulheres pro Irã? 99% dos homens que abusam, que mulher, saem impunes. Sabe qual que é a pena para esse crime no Irã? Morte por enforcamento público. Nas ruas de Teherã, eventualmente, a gente vê imagens de guindastes com gente de pendurada 20 metros de altura. A grande maioria desses é de estuprador. Eu sigo, e tem um punhado de iranianas que me seguem, na rede social das tretas. Uma delas, a avó já, fala com orgulho da filha caçula, que sai para as baladas, né, de mulheres lá com as amigas e volta meia-noite de metrô, tranquilo, sem problema. Uma mulher brasileira se sente segura para voltar 1h da madrugada de transporte público? Se sente segura para andar no Rio de Janeiro 1h da madrugada sozinha? Ela se sente segura? Quando uma mãe, ó, filha, vou pra festa, vou voltar lá pela 1h, a mãe se sente segura no Brasil? Qual país vocês acham que tem mais feminicídio? Qual país vocês acham que tem mais feminicídio? Brasil ou Irã? Qual país tem mais estupro? Brasil ou Irã? Qual país mais misógino? Brasil ou Irã? Então quem somos nós? Quem são os americanos para ensinar ao Irã como se respeita as mulheres? Então vamos falar sério, né, gente? Vamos falar sério. As mulheres no Reino Unido, muitas delas, milhões delas, estão tendo que fazer trabalhos sexuais para poder pagar a universidade, para poder comprar comida para os filhos. Isso é respeito? É esses países que vão ensinar o Irã como respeitar as mulheres? É o Reino Unido? É o Reino Unido que está ensinando para as mulheres como elas são respeitadas numa democracia? Então, gente, sem essa, sabe, sem essa de democracia, de ativistas. Ai, o Irã não respeita os gays, tá? Quem respeita somos nós, né? Brasil, país que mais mata gays no mundo é o Brasil, mas nós vamos ensinar pro Irã como é que se respeita. Ai, o Irã é transfóbico. Sim. Tanto que o Estado lá paga pela cirurgia de mudança de sexo. Então, na boa, gente, sério, me recuso a adotar pro Irã essa desculpinha de direitos humanos. Não que eu não acho importante a luta pelos direitos humanos, os direitos humanos em si, claro que eu acho. Mas esse negócio de ensinar aos outros como deve viver as próprias vidas, como deve gestar a própria civilização, cara, isso já deu, né? Já deu. Os Estados Unidos fazem isso. E nós sabemos onde vai dar. No que deu. Certo? Então, na real, sem essa. O Irã é aliado de primeira hora dos palestinos. Nunca soltou a mão dos norte-coreanos.
apoiou a Rússia na hora mais escura. Nunca baixou para imperialista, para colonialista. Não aceitou estrangeiro roubar o petróleo e o gás deles. É um país digno, governado por um primeiro-ministro, presidente digno, e por um ayatolá digno, honestos. Ou vocês acham que o Bai é honesto? Ex-lobista, né? Filhinho na Ucrânia, trabalhando para empresa ucraniana. Vocês acham que aquele homem é honesto? Acha? Então, cara, o Irã é a reserva moral do mundo. Uma reserva moral de primeira grandeza. É inconcebível fazer qualquer crítica ao Irã sem ter o mínimo de decência nas relações com os próprios cidadãos ou com cidadãos de outras partes do mundo. E os Estados Unidos não têm nenhuma decência. O Reino Unido não tem nenhuma decência. A União Europeia não tem nenhuma decência. Eles não têm decência. Não tem. Não tem a decência mínima. Mas não tem mesmo a decência mínima. O Irã é um dos maiores produtores do mundo de petróleo e de gás. Um dos países do mundo que mais forma engenheiro, mais de 230 mil. 10 vezes o total que o Brasil forma. Que o Brasil forma mais de 30 mil se você considerar agrônomo, mas agrônomo não é engenheiro. Agrônomo é agrônomo, né? Tô falando de engenheiro. Pela lei internacional. Não pelos arranjos que se fazem no Brasil para que o filho possa ser doutor. Respeito muitos agrônomos, mas as coisas o que é de direito. E aqui nosso merchan básico, o YouTube não nos monetiza. Se quiser nos ajudar, dá. Maracujá, banana, manga, laranja. Eu sempre passo na frutariazinha porque dá pra gente aproveitar os preços. Quando eles estão bem baratinhos, aí a gente compra. Mas voltando, se vocês repararem, com exceção da Argentina, parece que entrou pela cota do Brasil um risco, porque tem o Javier Milei, né? Uma mistura de monarca com Bolsonaro, que é o candidato da extrema direita, hidrófoba e dos crentes lá na Argentina. Não acredito que ele ganhe, sinceramente. Na verdade, você tem toda aquela estase, né, aquela loucura coletiva, aquela insanidade que acometeu o Brasil. Mas aqui o Bozo ganhou por causa da fakeada. Ele ganhou por causa da fakeada. Não fosse a fakeada e ele tivesse que manter aquela boca de esgoto arrotando merda, ele teria perdido. Mas como ele pôde, e com certeza foi instruído a calar a boca durante a campanha, aí ele acabou sendo eleito. Na Argentina, no frigir dos ovos, eu nem garanto que ele vá para o segundo turno. Ele é líder e tal. Ganhou as eleições quando elas não valiam nada. No momento de revolta, né, de burrice. Acontece. Aí você já tem aquele movimento muito suspeito de saque, né, orquestrado, com quase certeza disso, orquestrado, né? A gente conhece o bolsonarismo, que a gente já viveu isso, a gente sabe.
Então eu acredito que lá ele não ganha. Como eu disse, eu não sei, não posso nem garantir que ele chega no segundo turno. Se ele chegar ali perto, indiferente de quem, ele vence. Você tem a Bullrich, que é uma candidata, nossa senhora. E o Massa, que não é lá grande coisa. A Argentina, por conta de uma série de equívocos, de erros, está entre a cruz e a espada. Mas ela escapa no frigir dos ovos. O Alberto Fernandes acabou se mostrando mais inteligente do que eu achava. Nisso eu errei. Certo? Mas o caso da Argentina é para impedir que a OTAN, os Estados Unidos, o Ocidente, tenha uma cunha na América do Sul. Como eu já disse no outro vídeo, a questão aqui é estratégica. A Argentina, com a passagem Beagle e a passagem Drake, entre o Pacífico, o Antártico e o Atlântico, entre 3 oceanos, uma passagem trioceânica. A África do Sul, entre o Índico e o Atlântico. O Egito, entre o Índico e o Mediterrâneo. Então são passagens cruciais, são pontos cruciais desse planeta. Considera que a China está trabalhando para construir um canal, outro canal bioceânico na Nicarágua, também está Atlântico e Pacífico, só que mais ao norte, que ela vai fazer a passagem no Estreito de Kra, que conecta o Mar da China Meridional, que é o mar mais importante do mundo para comércio hoje, com o Oceano Índico. Então, o controle dessas rotas comerciais é importantíssimo, faz todo sentido dentro da lógica da iniciativa Cinturão Estrada, dentro da lógica do comércio livre, que é discurso, mas não prática dos Estados Unidos do Ocidente, certo? Então são pontos estratégicos. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, para os outros 4 novos integrantes. Etiópia, e principalmente Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Irã. Estão ou no Oriente Médio ou próximo do Oriente Médio. Egito, né, cercam a entidade sionista. Israel está cercado. Israel está cercado. Eu já venho dizendo há muito tempo, em vídeos, que esse conflito, essa guerra, não vai ser decidida na Ucrânia. Na Ucrânia já está decidida. Vitória dos Estados Unidos. E vai ser por WO. Vai ser por WO. Quanto tempo a OTAN vai ter recurso para mandar para a Ucrânia? A Ucrânia está mandando as suas últimas reservas. Está usando infantaria para lutar contra a artilharia, o que é uma insanidade, cara, é uma insanidade. Sem chance nenhuma. Uma derrota tecnológica, de engenharia, industrial, tática e estratégica do Ocidente. E nós estamos em agosto. E eu previ para outubro. Ok, em algum ponto entre outubro e março, a economia mundial vai despencar, levada pelos Estados Unidos. Vai acontecer. Ou se não vai acontecer. Certo? A desdolarização é um interesse de sobrevivência para o Irã, para a Rússia, para a Venezuela, é vital para a China e é de interesse da Índia, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, certo? O Brasil não ganha nada com o dólar. O mundo inteiro perde tendo que pagar essa taxa de senhoriagem por usar essa moeda estúpida, sem lastro, que os Estados Unidos usam como arma. É como se cada vez que um país usasse o dólar, ele estivesse financiando as armas e a munição do principal inimigo. Então, a desvalorização tem que acontecer. Ela vai acontecer.
e balançando por uma crise inflacionária, com a armadilha da dívida, que eles não têm como resolver. A pior coisa que pode acontecer para a economia dos Estados Unidos é a desdolarização, e é exatamente o que está acontecendo. Cada vez mais ampla, ou seja, um número cada vez maior de países, cada vez mais rápida, cada vez mais profunda. Gente, imagina que você não sabe nadar. Você não sabe nadar. E você está avançando por um rio cuja corredeira está ficando cada vez mais forte, cujo leito está ficando cada vez mais profundo, cuja velocidade das águas está cada vez maior. E você não sabe nadar e mesmo assim está indo na direção do fundo. Qual que é a sua chance? É nenhuma. Não tem ninguém para te socorrer. Não existe salva-vida. Não tem boia. Não tem colete. Cara, você sabe o que vai acontecer. Assim, por analogia, são os Estados Unidos. Essa é a situação dos Estados Unidos da América. Essa é a situação do dólar. Perfeito? Esse é o ponto. Não tem o que ser feito. Por isso que eu falo, gente. A Rússia está lutando contra a OTAN. Os Estados Unidos estão lutando contra o tempo. É possível vencer a OTAN. A Rússia está demonstrando isso. Mas não é possível vencer o tempo. O tempo corre cada vez mais rápido contra os Estados Unidos da América, contra o dólar. Então, se o tempo é adversário dos Estados Unidos, por que a Rússia não faz questão de terminar logo essa guerra na Ucrânia? A resposta está na pergunta. O tempo é adversário dos Estados Unidos. Então, por que gastar a vida de jovens, a vida de cidadãos, se você pode vencer com o tempo? Se o tempo está do seu lado. É estratégia, cara. A China sabe disso. A Arábia Saudita, mais como resultado de um pragmatismo muito grande do que necessariamente por vontade, a Arábia Saudita sabe que o adversário dos Estados Unidos é o tempo, que não pode ser derrotado. Então, os árabes, gente, deixa eu falar uma coisa rápida sobre os árabes. Os árabes existiam quando existiam os acádios, os babilônios, os edomitas. E continuam existindo até hoje. Não existe mais acádio. Os assírios são quase extintos. Não existe o Hita, não existe o Tita. Não existe Amorita, não existe Babilônio. Não existe Jebuseu. Mas árabes ainda existem. Então, se os árabes ainda existem, é porque alguma coisa eles fazem para existir. Quer ser esperto, não entrar em luta com a qual eles não possam ganhar. Escolher as batalhas. E escolher o lado certo. Isso que garantiu a existência dos árabes até agora. Então, se a Arábia Saudita, se os Emirados Árabes Unidos, se o Egito entrou de um lado da história, você pode ter certeza, entra também. A Inglaterra, que normalmente entrava do lado certo, se perdeu, mas ela está sendo governada por um indiano, né? Então, não tem muito o que reclamar, não. Por ter perdido o bonde. Enfim, já era. Já era. Não saiu moeda comum. Como eu disse ontem, como eu disse hoje, não é interesse da Índia. Já havia dito isso antes, bem antes. Não é interesse da Índia. A Índia não quer dólar, então não tem por que ela querer moeda de BRIC. A Índia quer rúpia. Ela quer fortalecer a própria moeda. Ela está correta? Tem poder para isso aí? Ela tem poder para isso? Por que não, então? Se ela tem o poder, se ela tem a capacidade, se ela pousa no polo sul da Lua. Sério, gente. Deixem de ignorar, deixem de subestimar a Índia. Perfeito? O vencedor, o grande vencedor
dessa reunião é a Índia. Prêmio para o Modi. Dentre os aspirantes, de longe o maior vencedor é o Irã. Parabéns para o Irã. Indianos e iranianos têm as mesmas origens, né? São ambos indo-europeus, da mesma família indo-europeia. Indo-arianos. São primos. É a história. É a história acontecendo. Na nossa... Eu vi o muro de Berlim caindo. Vou ver o Ocidente tendo o mesmo destino. Extraordinário nascer nesses tempos difíceis, mas muito interessantes. Até mais, gente. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui.